Boa tarde, oitavo ano A. Aqui é o professor Hugo, de língua portuguesa, e eu venho aqui para explicar como que vai ser a apostila dessa quinzena. Essa quinzena eu estou propondo para nós trabalharmos as vozes do verbo, tá certo? Então, partindo do conteúdo de verbo, que é uma palavra dentro de uma oração que indica uma ação, ou um estado, ou um fenômeno da natureza. E aí vocês vão ler o texto explicativo sobre vozes do verbo. Há 3 vozes verbais, né, ou vozes do verbo. Elas são ativa, passiva ou reflexiva. Por exemplo, quando eu tenho a frase, ele fez o trabalho. O sujeito aí é agente, ele que está praticando a ação. Quando o sujeito ele pratica a ação, nós chamamos essa voz de ativa. Quando o sujeito ele é paciente, ou seja, a ação está sendo praticada por ele, aí a gente tem uma voz passiva, que é o caso nós invertemos. O trabalho foi feito por ele. Quer dizer, o sujeito aí ele está recebendo a ação, tá certo? Então, é uma voz passiva. Já a voz reflexiva é aquela que o sujeito ele é agente paciente, ou seja, ele pratica e recebe ação. Por exemplo, o menino feriu-se, quer dizer, ele próprio que se feriu. Então, aí eu tenho uma oração, uma voz reflexiva, porque o sujeito ele praticou e recebeu a ação, tá certo? Nas atividades, a primeira, vocês vão transformar a voz ativa em voz passiva, como está lá no exemplo. Tem um exemplo, por exemplo, o exemplo que está lá diz assim: o homem construiu a casa. Então, está na voz ativa. Por quê? Porque a ação tem um sujeito agente. A ação está sendo praticada pelo sujeito agente. Vocês vão reescrever na voz passiva. A casa foi construída pelo homem. Ou seja, o sujeito ele está recebendo a ação. Então, nesse caso, vocês vão fazer todas as frases transformando da voz ativa, passando para a voz passiva. Na 2 é o contrário. Tá na voz passiva e vocês vão transformar na voz ativa, como no exemplo lá. O hospital foi ajudado pelos pequenos comerciantes. Vocês vão colocar, os pequenos comerciantes ajudaram o hospital. Então, vocês vão inverter, tá? 1 e a 2, é o contrário. Depois, a próxima atividade é um desafio. Então, vocês vão marcar um X nas são 2 orações e que a voz está reflexiva. Então, presta bastante atenção, leia a explicação, tá certo? Qualquer dúvida me chama, manda um e-mail que eu explico, tá certo? Depois, eu coloquei um texto chamado quadrilha, que é um texto explicativo, né? Um texto informativo, explicativo, em que transmite uma informação sobre determinado assunto. Nesse texto, tem algumas perguntas sobre ele, tá? Algumas perguntas de interpretação, então vocês vão ter que ler o texto para poder respondê-lo, tá certo? E para fechar a apostila, tem um desafio que eu estou propondo, tá? Que é uma atividade de Prova Brasil, que está dizendo, assim, no primeiro parágrafo do texto, o C aparece 3 vezes. Então, vocês vão analisar, né? E ver em qual das frases aí que não indica voz reflexiva. Onde que nas 3 frases o C aparece. Só que em qual delas que o C não é voz reflexiva. Então, tem que ler e entender. Lembrando que a voz reflexiva é quando o agente ele pratica e sofre a ação. Então, presta bem atenção nas frases para não confundir, tá bom? Então, essas são as atividades da quinzena que eu estou propondo na apostila. Tá bem simples, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, que vocês vão fazer tudo corretamente, vão ler, assistir o vídeo explicativo. Qualquer dúvida, eu tô no e-mail, hugoespindola05@hotmail.com. Tá lá na apostila meu e-mail, também tô no Classroom. E qualquer dúvida, eu tô à disposição de vocês, tá, pessoal? Um abraço.